Olá, turma do nono ano. Vamos à nossa aula de espanhol dessa semana. Vamos começar com a correção das páginas 101 a 103. Na página 101, que foi interpretação de texto, marque B para verdadeiro ou F para falso en las afirmaciones. Pablo Picasso vivía en Guernica en la época de los bombardeos. Falso. Guernica era uma pequena villa que se ubicaba en una de las provincias del País Vasco. Verdad. Guernica foi bombardeada por las forças del gobierno republicano espanhol. Falso. La obra Guernica fue un pedido de Franco para formar parte de la Exposición Internacional de París. Falso. El ataque de Guernica generó una conmoción internacional. Verdad. Escucha nuevamente el diálogo y contesta las preguntas. ¿Cuál es el nombre del museo donde están Estefania y Marco? Museo Reina Sofía. ¿Cuál obra de Picasso Estefania le gustaría de ver? Guernica. ¿Cuándo se produjo la obra Guernica? 1987. Guernica es el retrato de un hecho real. ¿De cuál acontecimiento se trata? Retrata el bombardeo de la villa. Retrata el bombardeo de la villa que tiene el mismo nombre, por Franco con la ayuda de la Fuerza Aérea Alemana. Continuando. Observa la imagen, la obra El 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya. Haz una investigación y escribe en tu cuaderno un texto sobre lo que se trata la obra e compártelo. Essa é uma questão pessoal, né? Muito bem. Manifestações artísticas. Relaciona las palabras de la caja con los nombres de las manifestaciones artísticas. Atención. Algunas palabras se refieren a más de una manifestación. Si tienes duda, busca en internet o consulta un diccionario. Tem lienzo, arcilla, tintura, piedra, personaje, guión, partitura, caballete, actuación, cenário, camerino, zapatilla, figurín y atril. Dança, zapatilla e figurín. Escultura, arcilla, piedra. Literatura, personaje. Música, partitura, atril. Pintura, lienzo, tintura e caballete. E teatro, personaje, guión, cenário, camerino, figurín, atuação. Muito bem, teatro é o que mais tem colocações. Continuando. Haz una investigación sobre las estéticas artísticas e identificadas según sus definiciones. Recurre a módulos geométricos de formas puras y perfectas de color austero. Hace mucho el uso de blanco y negro con algún color poco saturado. Evita referencia de imitación a la naturaleza. Suprematismo. Se muestra en contra a cualquier norma social, moral o estética. Es provocadora y se pasa en lo absurdo, lo casual. Dadaísmo. Forma, color y textura son usados como medios de transmisión de los estados de ánimo del pintor. Es una pintura subjetiva que deforma y exagera. Expresionismo. Presenta contrastes agresivos. Tintas planas, simplicidad en el dibujo y ausencia de claroscuro. Faubismo. Elige una danza típica y haz una investigación sobre sus características. Luego comparte tus descobertas con un compañero. Muy bem, aqui vocês poderiam colocar centenas de danças típicas. Uma muito interessante é uma da Bolívia chamada cuenca, que
é baseada no cortejo do galo e da galinha. Lee las definiciones y descubre cuál es el instrumento musical. Instrumento musical de percusión compuesto de dos mitades cóncavas, hecho de madera o otro material, y unido por medio de un cordón, castañuelas. Instrumento musical sudamericano que consiste en una calabaza con granos de maíz o chinas en su interior, para acompañar el canto, maracas. Instrumento musical de cuerda, el más pequeño y agudo entre los de su clase, que se compone de una caja de resonancia en forma de 8, un mástil sin trastes y 4 cuerdas que se hacen sonar con un arco, violín. Instrumento musical de viento madeira, em forma de tubo com vários agujeiros circulares que se tampam com os dedos ou com llaves. Flauta transversa. Muito bem. Com isso, terminamos a nossa parte de correção. Vamos à parte gramatical. Vamos ver condicional. Observe as frases. Si tuviera dinero, viajaría a México para conocer el Museo Frida Kahlo. No habría acordado con Marisa de ir a ver la pieza de Fernando si supiera que era tan tarde. La frase 1 expresa un deseo relacionado con el futuro e presenta uma condição para que se realize, no caso é se tivesse dinheiro. Já a frase 2 expressa um acontecimento no realizado, pero que poderia ocorrer se houver uma condição específica para tal hecho. Ambas as frases apresentam verbos en el condicional. Ou seja, o verbo condicional pode dar a ideia de que ele precisa de uma condição. Na primeira, se tivesse dinheiro, viajaria, e na outra, se soubesse que era tão tarde, não tinha concordado em ir. Entenderam? Ambas precisam de uma condição. Podem ser usados para expressar probabilidade ou dúvida. Estaria Picasso sofrendo ao pintar Guernica? Estaria. Habría tenido Guernica tanto éxito si no fuera pintado en la situación política que España vivía? Então, recomendações ou formular pedidos de forma cortês. Deverias ensayar más para tu apresentação del coral. Poderias dizer-me se esse quadro é de Salvador Dalí? Muito bem, nessa daqui está dando uma recomendação de forma educada. Deveria ensaiar mais para a tua apresentação do coral. Em vez de dizer, vai ensaiar que está ruim, ele diz assim, deveria ensaiar mais para a tua apresentação do coral. Ou, forma de pedir algo de forma cortês. Poderia dizer se este quadro é de Salvador Dalí? Muito bem. Nesse caso é. Os condicionais do indicativo se dividem em condicional simples ou composto. A formação do condicional simples é verbo no infinitivo mais ia mais as desinências pessoais. Observe. Yo pintar mais ia. Yo pintaria. Tu vos pintarias. Que é o quê? Verbo pintar mais ia mais a desinência pessoal. Do tu e do vos sempre tem um S no final, não é? Ele, eles, te pintaria. Nós outros pintaríamos. Pintar. Pintar. Ia. E
A desinência verbal mos. Desinência pessoal mos. Infinitivo do verbo que eu quero dizer, acrescentação do ia e o mos. No caso do nós outros. Vosotros pintariais. Eles pintariam. Ler, mesma coisa. Ler, leria. Lerias, leria, leríamos, leriais, leriam. E pedir. Pediria, pedirias, pediria, pediríamos, pediriais, pediriam. Ou seja, a primeira pessoa do singular yo e a terceira pessoa do singular ele, eles, te sempre coincidem com o condicional. Ou seja, o yo e o ele, eles, te são iguais. Pintaria, pintaria. A segunda pessoa do singular, tu e vos, também sempre coincidem com o condicional. Pintarias. E todas as formas em condicional levam o tilde. Veja aqui, ó. Ia, acento agudo no i. Muito bem. A formação do condicional composto, que é o condicional simples do verbo haver, mais particípio do verbo principal. Observe as três conjunções do verbo com a R, ER e R. Vamos lá, ó. Pintar, ler e pedir. Os três mesmos aqui. Eles aqui estão no simples. Ok? Simples aqui. E aqui eles no composto. Quando fala verbo composto, quer dizer que ele tem um verbo. Tem dois verbos, aliás. Um verbo auxiliar e o verbo principal. No caso, o verbo principal ele vai estar no particípio, que é ado, edo, ido, né? Vamos ver como é que fica, ó. No caso, condicional simples do verbo haver, abria, abrias, abria, abriamos, abriais, abriam, e o particípio do verbo principal. No caso, do verbo pintar, ficaria yo habría pintado, tu vos habrías pintado, ele, usted habría pintado, nosotros habríamos pintado, nosotros habríais pintado, eles, ustedes habrían pintado. Ou seja, a gente precisa conjugar só o verbo haber, né? E o particípio do verbo. Do ler, leído, aí ficaria yo habría leído. E do pedir, pedido. Nós outros habríamos pedido. Isso é para os verbos regulares. Vamos ver os verbos irregulares. O condicional simples apresenta as mesmas irregularidades do futuro imperfeito do indicativo. Os verbos que perdem a vogal da terminação do infinitivo e sofrem a terminação do condicional. Ó, yo, caber, cabria. Perde a vogal, perdeu o ezinho e acrescentou ia, cabria, cabrias, cabria, cabríamos, cabriais, cabriam. O verbo haber, mesma coisinha, perdeu o e e ganhou o ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Poder, mesma coisa, perdeu o ezinho. Aí, ó, podia, podias, podia, podíamos, podiais, podiam. O querer perdeu o e, ficou com os dois R juntos. Queria, querias, queria, queríamos, queriais, queriam. E o saber novamente perde o e ganha o ia, ias, íamos, iais, iam. Isso no condicional simples. Agora vamos ver como fica esses verbos aqui.
Verbos que substituem a vogal da terminação do infinitivo pela letra D e a terminação do condicional. Ó, esse aqui vai perder o E vai ganhar um D. Ó, perdeu o E e ganhou um D. Poner, tira o E e botou um D. Pom, dia. Ponzias, ponzia, ponzíamos, ponziais, ponziam. Todo mundo repetindo. No caso do tener, vai perder o E, vai ganhar o D, né? Ó, ganhou o D. Então, ó, yo tendría, todo mundo. Tu, vos tendrías, él, ellos, usted tendría. Nosotros tendríamos, vosotros tendríais, eles, te tendriam. O verbo valer, mesma coisa. Perdeu o E, ganhou o D. Salir, perdeu o I e ganhou o D. Saudia, 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 saudíamos, saudiais, saudiam. E o venir, a mesma coisa. Perdeu o I e ganhou o D. E a terminação do condicional. Ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Muito bem. Os verbos decir e hacer têm regularidades especiais. Qual é? Eu diria, eu haria. Tu, vos dirias, haria. Nós diríamos, haríamos. Diríamos, haríamos, diriais, diriam, diriam. Vamos ver. Os verbos irregulares em condicional são todos de segunda e terceira conjugação, ou seja, somente os verbos terminados em ER e R sofrem mudança na raiz do modo verbal, ou seja, não existe verbo irregular no condicional, os verbos terminados em AR. Verbos terminados em AR é sempre regular. Também usamos o condicional para indicar o que havíamos se estivéssemos no lugar, o que faríamos se estivéssemos no lugar de outra pessoa. Yo que tu empezaría clases de Flamengo. Yo en tu lugar cantaría en la presentación de talento de tu escuela. Si fuera tú, pediria uma guitarra como regalo de cumpleaños. Se eu fosse tu, no teu lugar, eu que você. Muito bem. Com isso, vem a nossa atividade. Nossa atividade vai ser questão 1, vamos ver aqui. Transforme as afirmações em suposições, utilizando o verbo destacado em condicional. Observe o exemplo. Maria toma classes de Flamengo a los jueves por la tarde. Transformando, tem que transformar o tom em tomaria. Então, ó, tomaria Maria classes de Flamengo en los jueves por la tarde? Ó, mis hermanos estavam disfrutando de uma película. Como vai ficar? Opa. Estavam, então tem que ficar estariam. Estariam mis hermanos disfrutando de, no caso a gente termina, la película. Viu, ó? O estaban virou estariam. Muito bem. A Paola lhe interessam as pinturas modernas. Como vai ficar?
Com isso, né, a segunda questão, escribe preguntas con el modo condicional a partir de las órdenes siguientes para adaptarlas a las formas mais cortesas. Viu? Tem que fazer de forma cortesa aqui, educada. E classifique os verbos da tabela, do quadro na tabela, entre verbos regulares e verbos irregulares. E a quarta questão, marque a opção correta. Muito bem. Então, nossa agenda para casa hoje é as páginas 106, 107 e 108. Ok? Não se esqueçam de copiar a agenda, deixar um curtir avisando que copiaram e me mandem foto da atividade feita. Ok? Muito bem, com isso a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos!